Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabe. E seguindo o calendário bíblico do nosso ano, nós continuamos no registro de Atos 2, Atos capítulo 2, versículos do 5º ao de número 13, ainda sobre a descida do Espírito Santo. Diz-nos assim a palavra de Deus: Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos estes que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Uma das coisas que marca alguns conflitos que temos com nossos irmãos pentecostais é a ênfase no dom de línguas, que não deveria gerar confusão, mas faz parte de uma das maravilhas de Deus, que tem um propósito. O fato de pessoas de todas as regiões estarem ali e cada um ouvir falar as palavras dos apóstolos em sua própria voz. Os apóstolos eram galileus, falavam sua própria língua, mas todos ouviam, sendo estrangeiros ou não, falar na sua própria língua, porque Deus tinha e tem um propósito de comunicação conosco, de mostrar para nós, no relacionamento que temos com Ele, as maravilhas do seu amor, as maravilhas da grande obra de a descida do Espírito Santo, testemunhando do poder de Jesus, do Evangelho, tinha sobre a multidão de pessoas que vieram a se converter, que estavam atônitas, estavam admirados, dizendo: vede que maravilha, como pode ser isso? E eles creram. Era o assunto do momento. Mas toda vez que Jesus se levanta, toda vez que o Espírito de Deus atua, toda vez que o nome do Deus Pai é glorificado, sempre tem os espíritos de porco, os zombadores, e o grande zombador é Satanás, para fazer acusações traiçoeiras e rasas contra a Igreja de Deus, contra os que Deus levanta para dar continuidade à obra que Jesus começou. E vemos aqui que todos louvavam a Deus, todos falavam sobre as coisas de Deus em salmos e cânticos espirituais, mas outros, porém, contudo, todavia, zombavam e os acusavam de estar embriagados. Nesse mundo, seguindo os passos que Jesus determinou, vivendo e falando as coisas sob a unção do Espírito Santo de Deus, temos que estar preparados para a zombaria. Temos que estar preparados para as falsas acusações traiçoeiras pelas costas, como compete aos zombadores. Mas nós vemos até no texto que o registro da zombaria ficou pequeno diante da glória de Deus manifestada naquelas vidas. E o mesmo acontece hoje. Todo aquele que se levanta
contra os ungidos de Deus, levanta para cair. No passado, lá nos Salmos, numa emboscada, houve o testemunho. Por 7 caminhos fugiram os meus inimigos. Hoje nós temos o advogado que compra a nossa causa, que é Jesus, o nosso protetor, o nosso Senhor e aquele que nos capacita pela ação do Espírito Santo. Portanto, sigamos adiante nesta grande comissão e tragamos a forma, as instruções de Jesus, as instruções do Senhor sobre como nos conduzirmos a partir do templo, celebrando com júbilo ao Senhor, servindo ao Senhor com alegria e apresentando-nos a Ele com cântico, pois o Senhor é bom e a sua bondade não ficou no passado, ela nos acompanha até hoje, pois nós somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio, luz do mundo e sal da terra. Que sejamos esta realidade, que vivamos esta realidade, em nome de Jesus, confiando. Amém. Invoca-me